Não se afaste. Não saia deste momento. Algumas batalhas não podem ser vencidas falando mais, tentando com mais afinco ou se explicando novamente. Algumas batalhas não são para mãos humanas. Elas requerem intervenção celestial. Permaneça nesta oração até o fim, porque o que você está prestes a rezar libera a assistência angélica e coloca sua situação sob o sangue de Jesus. Deus Pai, no nome poderoso, santo e incomparável de Jesus Cristo, eu me apresento diante de Ti agora como um servo, firmado em autoridade sacerdotal. Eu não oro por mim mesmo. Eu me coloco diante de Ti em nome de cada pessoa que ouve esta oração neste momento. Pessoas que estão cansadas de lutar sozinhas, pessoas que estão sobrecarregadas, pessoas que são incompreendidas, pessoas que estão sob pressão, pessoas que enfrentam batalhas que não escolheram. Nós não viemos com alarde. Nós não viemos com orgulho. Nós não viemos em nossa própria força. Nós viemos pelo sangue de Jesus. Pelo sangue de Jesus Cristo, declaramos que toda batalha representada aqui agora pertence a Deus. Toda luta, toda oposição, toda resistência invisível é colocada sob a autoridade do céu. Deus Pai, Teu poder não é limitado. Teu alcance não é curto. Tua ajuda não se atrasa. Então, agora, pelo sangue de Jesus, pedimos que liberes Teus anjos para lutar pelo Teu povo. Anjos para estar onde não podemos estar. Anjos para lutar onde não podemos lutar. Anjos para mover onde estamos bloqueados. Pelo sangue de Jesus, declaramos que ninguém que ouve esta oração está mais lutando sozinho. Deus Pai, há batalhas acontecendo em mentes, em lares, em locais de trabalho, em famílias e em lugares espirituais invisíveis. Algumas batalhas são ruidosas, outras são silenciosas, outras são contínuas. Então, agora, pelo sangue de Jesus, convidamos o céu a intervir. Que os anjos sigam à frente do Teu povo. Que os anjos permaneçam atrás deles. Que os anjos os cerquem por todos os lados. Pelo sangue de Jesus, declaramos que a resistência não os dominará. A oposição não prevalecerá. A pressão não os quebrará. Deus Pai, colocamos o sangue de Jesus sobre cada pessoa que ouve, sobre sua mente, sobre seu coração, sobre sua situação, sobre seu futuro. Nenhuma arma forjada contra eles prosperará. Nenhum plano formado em segredo permanecerá de pé, pelo sangue de Jesus. Os anjos estão agora ativos. Anjos para bloquear o que se destina a prejudicar. Anjos para expor o que está oculto. Anjos para mover o que parece estagnado. Deus Pai, algumas pessoas têm-se defendido por tempo demais. Explicando-se demais. Lutando batalhas que drenam sua força. Então, agora, pelo sangue de Jesus, liberamos o fardo da autodefesa. Deixe Deus lutar. Deixe os anjos entrarem em ação. Deixe o céu se mover. Se você está orando com fé, faça uma pausa e diga em voz baixa onde quer que esteja: Deus está lutando por mim. Deus Pai, que a paz comece a se instalar agora mesmo. Que a ansiedade se afrouxe. Que o medo recue. Que a confiança se eleve. Não a confiança em nós mesmos, mas a confiança em Ti. Se você crê que Deus lutará por você, escreva nos comentários como um ato de fé: os anjos de Deus estão lutando por mim sob o sangue de Jesus. E compartilhe esta oração com alguém que está exausto de lutar sozinho. Quando você compartilha, você convida a ajuda do céu para a vida de outra pessoa. Fique comigo. Esta oração está apenas começando. Amado, se você tem um pedido de oração pessoal, convido-o a verificar a descrição deste vídeo. Você encontrará um link especial onde pode enviar seus pedidos de oração. Eu os estarei levando diante do Senhor e juntos cremos em sua vitória sob o poder do sangue de Jesus. Deus Pai, no nome poderoso de Jesus Cristo, agora nos aprofundamos nesta oração. Não ficamos na superfície. Trazemos cada batalha totalmente para a Tua presença. Algumas dessas batalhas têm nome, outras não. Algumas são visíveis, outras estão escondidas, mas todas são conhecidas por Ti. Então, agora,
pelo sangue de Jesus, reunimos cada luta, cada oposição, cada fardo e cada conflito representado na vida daqueles que oram agora e os colocamos aos teus pés. Nenhuma batalha é ignorada. Nenhum fardo é esquecido. Nenhuma lágrima passa despercebida. Pelo sangue de Jesus, declaramos que cada batalha não pertence mais à pessoa que a carrega. Ela pertence a Deus. Deus Pai, algumas pessoas têm lutado em suas mentes, com pensamentos que as atacam dia e noite, acusações, medo, arrependimento, confusão e uma pressão que pesa imensamente. Então, agora, pelo sangue de Jesus, colocamos essas batalhas mentais sob tua autoridade. Todo pensamento que se levanta contra a paz é subjugado pelo sangue. Toda voz que fala de derrota é silenciada pelo sangue. Todo ciclo de preocupação é quebrado pelo sangue de Jesus. Deus Pai, liberamos anjos para lutar na mente, anjos para guardar os pensamentos, anjos para bloquear ideias intrusivas, anjos para restaurar a calma onde o caos reinou. Pelo sangue de Jesus, a mente não é mais um campo de batalha. Torna-se um lugar de paz. Deus Pai, agora trazemos as batalhas emocionais para debaixo do sangue de Jesus. Batalhas de rejeição, batalhas de solidão, batalhas de luto, batalhas de exaustão. Algumas pessoas carregam feridas emocionais há anos. Então, agora, pelo sangue de Jesus, liberamos a ajuda angélica nessas batalhas emocionais. Anjos para confortar, anjos para fortalecer, anjos para levantar o peso que tem sido muito pesado. Pelo sangue de Jesus, os corações não são deixados para lutar sozinhos. Deus Pai, agora colocamos as batalhas familiares sob o sangue de Jesus. Conflitos nos lares, mal-entendidos, tensão silenciosa, comunicação rompida. Pelo sangue de Jesus, pedimos que liberes anjos nas famílias, anjos para acalmar momentos acalorados, anjos para bloquear palavras destrutivas, anjos para restaurar a paz onde a divisão tentou crescer. Nenhuma batalha familiar é complicada demais para o céu. Deus Pai, agora colocamos as batalhas no trabalho e financeiras sob o sangue de Jesus. Batalhas de pressão, batalhas de oposição, batalhas de tratamento injusto, batalhas de falta e incerteza. Pelo sangue de Jesus, liberamos anjos para lutar onde portas foram fechadas injustamente, onde o progresso foi bloqueado, onde o stress tem sido esmagador. Anjos para abrir caminhos, anjos para defender reputações, anjos para proteger a provisão. Deus Pai, agora trazemos as batalhas espirituais para debaixo do sangue de Jesus. Batalhas que as pessoas não conseguem explicar. Batalhas que parecem pesadas sem motivo, batalhas que drenam a força silenciosamente. Pelo sangue de Jesus, expomos essas batalhas à luz do céu. Pedimos que liberes anjos para lutar em lugares invisíveis. Anjos para repelir as trevas, anjos para desmantelar a resistência, anjos para limpar a oposição espiritual. Pelo sangue de Jesus, nenhuma batalha invisível subjugará o teu povo. Deus Pai, alguns têm lutado sozinhos por tempo demais. Então, agora, pelo sangue de Jesus, liberamos o fardo do esforço próprio. Chega de se defender constantemente. Chega de se explicar infinitamente. Chega de carregar o que nunca foi para você carregar. Nós rendemos a luta a Ti. Deus Pai, agora ativamos a guerra angélica pela fé. Que os anjos se movam rapidamente. Que os anjos se movam estrategicamente. Que os anjos se movam poderosamente. Que eles confrontem a oposição. Que eles bloqueiem planos prejudiciais. Que eles interrompam o que foi destinado a atrasar ou destruir. Pelo sangue de Jesus, os anjos não são passivos. Eles são ativos. Eles estão alertas. Eles estão engajados. Deus Pai, declaramos que o tempo está mudando. Batalhas que se arrastaram não se arrastarão para sempre. A resistência que parecia permanente não permanecerá. A oposição que parecia imóvel se moverá. Pelo sangue de Jesus, a intervenção angélica muda as linhas do tempo. Deus Pai, agora falamos a toda a situação que tem resistido à mudança. Você não é mais forte que Deus. Você não é permanente. Você não é final.
Pelo sangue de Jesus, os anjos estão te confrontando agora. Deus Pai, pedimos que tragas resultados visíveis, não confusão, não atraso interminável, mas mudanças claras. Que o teu povo veja o progresso. Que eles experimentem alívio. Que eles reconheçam que o céu interveio. Deus Pai, também pedimos que guardes o teu povo durante esta guerra. Sem retaliação, sem vingança, sem exaustão após a vitória. Pelo sangue de Jesus, a força é preservada mesmo enquanto os anjos lutam. Deus Pai, agora declaramos que a paz retornará onde as batalhas graçaram. Paz na mente, paz no coração, paz no lar. Conforme os anjos lutam, a paz os segue. Se você está orando com fé, faça uma pausa e diga em voz baixa onde quer que esteja: eu coloco cada batalha sob o sangue de Jesus. Deus Pai, obrigado porque a guerra angélica não depende da força humana. Obrigado porque o céu responde quando o teu povo rende a luta a ti. Se você concorda com esta oração, escreva nos comentários como um ato de fé: Deus está lutando minhas batalhas através de seus anjos pelo sangue de Jesus. E compartilhe esta oração com alguém que está cansado de lutar sozinho. Quando você compartilha, você convida a ajuda angélica para a vida de outra pessoa. Deus Pai, no nome poderoso de Jesus Cristo, agora entramos plenamente na autoridade que tu nos deste. Colocamos cada batalha sob o sangue de Jesus. Agora falamos com clareza e fé, comandando a intervenção angélica para que se mova decisivamente e quebre toda forma de oposição que se levanta contra o teu povo. Pelo sangue de Jesus, declaramos que o céu não está distante. O céu está engajado. Os anjos não estão esperando. Os anjos estão se movendo. Deus Pai, oposições que atrasam o progresso, resistem à paz e bloqueiam as respostas. Algumas se opõem abertamente. Outras trabalham silenciosamente. Algumas parecem pesadas. Outras parecem confusas. Mas nenhuma delas supera a autoridade do sangue de Jesus. Então, agora, pelo sangue de Jesus, comandamos a intervenção angélica em cada situação aqui representada. Intervenha em batalhas que duraram tempo demais. Intervenha onde as respostas foram adiadas. Intervenha onde a pressão tem sido constante. Que os anjos se movam para lugares de resistência e comecem a desmantelar a oposição, peça por peça. Deus Pai, falamos a toda forma de oposição agora. Oposição na mente que diz que as coisas nunca mudarão. Oposição nas circunstâncias que mantém as portas fechadas. Oposição nos relacionamentos que alimenta o mal-entendido. Oposição no invisível que resiste ao progresso. Pelo sangue de Jesus, quebramos o poder de toda força oposta. Toda força que resiste à paz, seja quebrada agora. Toda força que resiste à clareza, seja quebrada agora. Toda força que resiste ao progresso, seja quebrada agora. Deus Pai, liberamos anjos para repelir a resistência, anjos para remover barreiras, anjos para confrontar a resistência, anjos para limpar caminhos que foram bloqueados. Onde os planos estagnaram, que os anjos se movam. Onde as respostas foram adiadas, que os anjos intervenham. Onde o progresso foi resistido, que os anjos forcem o movimento. Pelo sangue de Jesus, a estagnação termina. Deus Pai, alguma oposição externa. Oposição de pessoas, oposição de sistemas, oposição de ambientes. Pelo sangue de Jesus, pedimos que liberes anjos para influenciar resultados além do controle humano. Anjos para abrandar situações endurecidas. Anjos para redirecionar decisões. Anjos para expor o que precisa ser revelado. Pelo sangue de Jesus, nenhuma oposição externa subjugará o teu povo. Deus Pai, alguma oposição é interna. Medo, dúvida, cansaço, desânimo. Então, agora, pelo sangue de Jesus, liberamos anjos para lutar dentro dos corações e mentes do teu povo. Anjos para restaurar a coragem. Anjos para fortalecer a determinação. Anjos para substituir a dúvida pela confiança em Deus. Pelo sangue de Jesus, a resistência interna se quebra.
Deus Pai, agora comandamos a intervenção angélica contra a oposição invisível. Oposição que parece pesada sem explicação. Oposição que drena a força silenciosamente. Oposição que cria confusão e atraso. Pelo sangue de Jesus, nós a trazemos para a luz. Que os anjos a confrontem. Que os anjos a desmantelem. Que os anjos a removam. Nenhuma força invisível pode continuar sem controle. Deus Pai, falamos aos ciclos de resistência, ciclos onde o progresso começa e para, ciclos onde a paz vem e vai, ciclos onde o alívio nunca dura. Pelo sangue de Jesus, esses ciclos são quebrados agora. Anjos são designados para quebrar padrões repetitivos e estabelecer um movimento para frente. Deus Pai, agora falamos ao tempo e ao ímpeto. Onde as coisas se moveram lentamente, que os anjos acelerem o que Deus aprovou. Onde as respostas foram adiadas, que os anjos tragam resolução. Onde a espera foi longa, que os anjos encurtem a distância. Pelo sangue de Jesus, o tempo divino anula o atraso. Deus Pai, agora comandamos os anjos para defender o teu povo, defender reputações, defender a integridade, defender a paz. Onde acusações falaram, que os anjos as silenciem. Onde a confusão se espalhou, que os anjos tragam a verdade. Pelo sangue de Jesus, a defesa é estabelecida. Deus Pai, agora comandamos a intervenção angélica sobre decisões e resultados, decisões que afetam famílias, decisões que afetam o trabalho e a provisão, decisões que afetam a direção e o futuro. Pelo sangue de Jesus, os anjos influenciam os resultados em favor da paz, clareza e justiça. Deus Pai, agora declaramos que a oposição não é final, a resistência não é permanente, o atraso não é o destino, a pressão não é prova de derrota. Pelo sangue de Jesus, a oposição é temporária e a vitória é certa. Deus Pai, agora pedimos que permitas que o teu povo veja os resultados da intervenção angélica. Que as portas se abram. Que as respostas cheguem. Que os fardos se levantem. Que a paz retorne. Não confusão. Não mais luta, mas um movimento claro. Deus Pai, pedimos que protejas o teu povo enquanto os anjos lutam, sem retaliação, sem vingança, sem exaustão após a vitória. Pelo sangue de Jesus, a força é preservada e a paz se segue. Deus Pai, agora declaramos que a batalha muda hoje. Não por esforço humano, não por palavras mais altas, mas pela autoridade do céu. Pelo sangue de Jesus, os anjos estão lutando eficaz e decisivamente. Se você está orando com fé, faça uma pausa e diga em voz baixa onde quer que esteja: anjos estão intervindo por mim agora, pelo sangue de Jesus. Se você concorda com esta oração, escreva esta declaração nos comentários como um ato de fé: toda oposição está se quebrando enquanto os anjos de Deus lutam por mim sob o sangue de Jesus. E compartilhe esta oração com alguém que se sente preso, oposto ou sobrecarregado. Quando você compartilha, você convida a intervenção angélica para a vida de outra pessoa. Deus Pai, no nome poderoso e santo de Jesus Cristo, agora declaramos um movimento mais profundo do céu. Colocamos as batalhas sob o sangue. Clamamos pela intervenção angélica. Agora falamos esta verdade com confiança. Tu não envias teu povo adiante sozinho. Pelo sangue de Jesus, os anjos não estão apenas lutando nos bastidores. Eles estão indo à frente, permanecendo ao redor e ficando com o teu povo até que a vitória seja totalmente assegurada. Deus Pai, pelo sangue de Jesus, pedimos que envies anjos à frente de cada pessoa que ora esta oração. À frente em conversas que ainda não tiveram, à frente em reuniões que ainda não entraram, à frente em decisões que ainda não tomaram. À frente em lugares onde estão prestes a entrar. Onde a confusão teria esperado, os anjos vão primeiro. Onde a resistência teria se erguido, os anjos a removem do caminho. Onde armadilhas estariam escondidas, os anjos as expõem. Pelo sangue de Jesus, nada surpreende o teu povo porque os anjos já estiveram lá. Deus Pai, declaramos que os anjos vão à frente para preparar o terreno. Eles preparam a paz onde a tensão foi planejada. Eles preparam o favor onde a oposição esperava o controle.
Eles preparam a clareza onde a confusão deveria se instalar. Pelo sangue de Jesus, o caminho à frente não é caótico. É ordenado pelo céu. Deus Pai, agora declaramos que os anjos estão cercando o teu povo, cercando suas mentes, cercando seus lares, cercando seu trabalho, cercando seus passos, na frente e atrás, à esquerda e à direita, acima e abaixo. Pelo sangue de Jesus, o teu povo não está exposto. Nenhum ataque por trás, nenhuma pressão lateral, nenhuma força invisível de cima ou de baixo. Os anjos montam guarda continuamente. Deus Pai, declaramos que os anjos estão cercando o teu povo durante os momentos de fraqueza, quando se sentem cansados, quando se sentem incertos, quando se sentem sobrecarregados. Pelo sangue de Jesus, os anjos fortalecem o que parece fraco e firmam o que parece abalado. Deus Pai, declaramos que os anjos cercam o teu povo durante a tomada de decisões. Onde as escolhas parecem pesadas, os anjos trazem clareza. Onde as opções parecem confusas, os anjos trazem paz. Pelo sangue de Jesus, as decisões não serão apressadas pelo medo ou adiadas pela intimidação. Deus Pai, agora declaramos que os anjos permanecem com o teu povo até que a vitória seja completa. Não pela metade, não temporariamente, não até que as coisas pareçam melhores, mas até que a batalha termine e a paz seja estabelecida. Pelo sangue de Jesus, os anjos não deixam tarefas incompletas. Deus Pai, declaramos que os anjos estão agora assegurando a vitória completa. Vitória na mente, onde o medo tentou permanecer. Vitória nas circunstâncias, onde a resistência tentou se segurar. Vitória nos relacionamentos, onde a tensão tentou crescer. Vitória no invisível, onde a pressão tentou subjugar. Pelo sangue de Jesus, a vitória não é teórica. É real e ativa. Deus Pai, declaramos que os anjos estão bloqueando contra-ataques. Sem retaliação, sem vingança, sem perturbação tardia. Pelo sangue de Jesus, quando os anjos asseguram a vitória, eles também asseguram a paz. Deus Pai, agora declaramos que os anjos montam guarda após a vitória, para que a paz permaneça, para que a clareza se mantenha, para que a liberdade não seja desafiada novamente. Pelo sangue de Jesus, a vitória é guardada. Deus Pai, falamos ao medo que diz, e se isso não durar? Pelo sangue de Jesus, esse medo é silenciado. Os anjos não são sazonais. A proteção não é temporária. A vitória não é frágil. Deus Pai, declaramos que os anjos estão fortalecendo a confiança em teu povo. Confiança não em si mesmos, confiança não nas circunstâncias, confiança em Deus que luta por eles. Pelo sangue de Jesus, a confiança substitui a ansiedade. Deus Pai, declaramos que os anjos estão alinhando os resultados. O que precisa se mover, se moverá. O que precisa parar, parará. O que precisa se abrirá pelo sangue de Jesus. Os resultados são moldados pelo céu. Deus Pai, agora declaramos que os anjos estão limpando o caminho futuro. Conversas futuras são preparadas. Decisões futuras são guardadas. Estações futuras são asseguradas. Pelo sangue de Jesus, nada à frente está desprotegido. Deus Pai, agora falamos paz aos corações daqueles que oram. Tu não estás atrasado. Tu não foste esquecido. Tu não estás lutando sozinho. Pelo sangue de Jesus, o céu está ativamente envolvido em tua vida. Se você está orando com fé, faça uma pausa e diga em voz baixa onde quer que esteja, os anjos de Deus estão indo à minha frente e me cercando. Se você concorda com esta oração, escreva esta declaração nos comentários como um ato de fé. Anjos estão me cercando e assegurando a vitória pelo sangue de Jesus. E compartilhe esta oração com alguém que se sente exposto, incerto ou sobrecarregado. Quando você compartilha, você convida a proteção do céu para a vida de outra pessoa. Deus Pai, no nome poderoso e santo de Jesus Cristo, agora nos movemos para fortalecer o que tu asseguraste. A vitória foi selada. A paz foi restaurada. A autoridade foi estabelecida.
Agora, fortificamos a vida interior do teu povo para que o céu realizou seja mantido com confiança e calma. Pelo sangue de Jesus, fortalecemos o homem interior. Fortalecemos a mente para permanecer tranquila. Fortalecemos o coração para permanecer firme. Fortalecemos o espírito para se manter firme sem esforço. Deus Pai, algumas vitórias são perdidas não por ataque, mas por exaustão. Então, agora, pelo sangue de Jesus, removemos a fadiga da alma, nenhuma fraqueza que enfraquece a fé, nenhum cansaço que convida o medo, nenhum esgotamento que embota o discernimento. Pelo sangue de Jesus, a força é renovada suave e continuamente. Deus Pai, agora guardamos as palavras do teu povo. Palavras ditas sob pressão podem reabrir portas. Palavras ditas com medo podem enfraquecer a paz. Então, agora, pelo sangue de Jesus, colocamos uma sentinela sobre as bocas e as conversas. Que as palavras sejam medidas. Que as respostas sejam calmas. Que o silêncio seja repousante, não ansioso. Pelo sangue de Jesus, a fala é governada pela sabedoria e pela paz. Deus Pai, declaramos que a queixa perde seu poder. Chega de recontar a batalha. Chega de repetir a luta em voz alta. Chega de magnificar o que já foi derrotado. Pelo sangue de Jesus, testemunhos substituem as queixas e a gratidão substitui o medo. Deus Pai, agora guardamos os pensamentos após a vitória. Pensamentos que questionam, e se voltar? Pensamentos que sussurram, isso não vai durar. Pensamentos que revivem velhas batalhas. Pelo sangue de Jesus, esses pensamentos são aquietados. A confiança em Deus se eleva. A confiança se torna estável. A paz permanece intacta. Deus Pai, agora fortalecemos o discernimento. Discernimento para reconhecer o que pertence e o que não pertence. Discernimento para proteger a paz sem se tornar medroso. Discernimento para escolher o descanso sem negligência. Pelo sangue de Jesus, o discernimento é agudo e gentil, não desconfiado ou ansioso. Deus Pai, declaramos que os limites permanecem fortes. Limites nos relacionamentos, limites nos horários, limites nos compromissos, sem excesso de extensão, sem um sim impulsionado pela pressão, sem decisões movidas pela culpa, pelo sangue de Jesus. Os limites são honrados e respeitados. Deus Pai, agora reforçamos a missão angélica. Os anjos permanecem alertas. Os anjos permanecem ativos. Os anjos permanecem posicionados. Eles guardam as decisões. Eles protegem as transições. Eles preservam a paz. Pelo sangue de Jesus, a vantagem do céu é mantida. Deus Pai, falamos aos momentos de espera. Esperar sem ansiedade, esperar sem frustração, esperar sem dúvida. Pelo sangue de Jesus, a espera se torna pacífica e proposital. Deus Pai, agora guardamos a atmosfera ao redor do teu povo. Nenhuma peso se apega, nenhuma pressão segue, nenhum medo fica para trás. Pelo sangue de Jesus, a paz viaja com eles e retorna com eles. Deus Pai, declaramos equilíbrio emocional. Sem oscilações emocionais movidas pelas circunstâncias, sem quedas repentinas no medo, sem picos de ansiedade. Pelo sangue de Jesus, as emoções são estáveis e calmas. Deus Pai, agora fortalecemos a fé silenciosamente. Fé que não precisa de prova a todo momento. Fé que descansa mesmo quando as respostas demoram. Fé que confia sem tensão. Pelo sangue de Jesus, a fé é resiliente e pacífica. Deus Pai, agora asseguramos as rotinas diárias. As rotinas se tornam estáveis. Os hábitos se tornam saudáveis. Os dias se tornam ordenados. Sem caos. Sem decisões apressadas. Sem planejamento guiado pelo medo. Pelo sangue de Jesus, a vida diária reflete a paz do céu. Deus Pai, falamos aos relacionamentos após a vitória. Sem reabertura de antigos conflitos, sem retorno a velhas discussões, sem remoer questões resolvidas. Pelo sangue de Jesus,
os relacionamentos avançam, não retrocedem. Deus Pai, agora protegemos a alegria. Alegria que vem naturalmente. Alegria que surge sem esforço. Alegria que permanece mesmo em dias comuns. Pelo sangue de Jesus, a alegria é guardada e genuína. Deus Pai, declaramos que a confiança em Teu cuidado está estabelecida. Confiança de que Tu estás à frente. Confiança de que os anjos estão próximos. Confiança de que a paz está segura pelo sangue de Jesus. O medo não tem motivo para retornar. Se você está orando com fé, faça uma pausa e diga em voz baixa onde quer que esteja: eu sou fortalecido e guardado pelo sangue de Jesus. Se você concorda com esta oração, escreva nos comentários como um ato de fé: minha paz e força são mantidas pelo sangue de Jesus. E compartilhe esta oração com alguém que precisa de estabilidade após uma batalha difícil. Quando você compartilha, você ajuda a proteger a vitória na vida de outra pessoa. Deus Pai, no nome poderoso e santo de Jesus Cristo, agora trazemos o Teu povo a um lugar de confiança repousante. A batalha foi rendida. Os anjos foram liberados. A vitória foi selada. Agora, pelo sangue de Jesus, ensinamos o coração a descansar enquanto o céu continua a lutar. Algumas batalhas são vencidas não com mais esforço, mas aprendendo quando parar de lutar. Então, agora, pelo sangue de Jesus, liberamos o Teu povo do fardo do controle. Chega de tentar gerenciar cada resultado. Chega de repassar conversas na mente. Chega de se preparar para batalhas que não lhes pertencem mais. Pelo sangue de Jesus, o controle é liberado e a confiança é restaurada. Deus Pai, agora declaramos que o próprio Deus é o defensor. Teu povo não precisa se provar. Eles não precisam lutar por validação. Eles não precisam responder a cada acusação. Pelo sangue de Jesus, o silêncio se torna força e a paz se torna proteção. Deus Pai, alguns foram tentados a voltar aos velhos hábitos de autodefesa, explicando, justificando, reagindo. Então, agora, pelo sangue de Jesus, nós gentilmente os trazemos de volta ao descanso. Deixe os anjos cuidarem do que as palavras não podem consertar. Deixe o céu tratar do que o esforço não pode mudar. Pelo sangue de Jesus, o Teu povo aprende a deixar Deus falar em seu nome. Deus Pai, agora aquietamos o impulso de se apressar para consertar, de se apressar para responder, de se apressar para resolver. Pelo sangue de Jesus, a paciência surge sem frustração. Esperar não é fraqueza. A quietude não é derrota. É a confiança de que Deus está trabalhando. Deus Pai, agora declaramos que o Teu povo está posicionado corretamente. Não à Tua frente, não ficando para trás, mas caminhando em sintonia com o céu. Pelo sangue de Jesus, o tempo está alinhado. Eles não perderão as oportunidades destinadas a eles. Eles não chegarão tarde ao que Tu preparaste. Eles não serão arrastados para batalhas destinadas aos anjos. Deus Pai, agora tratamos do medo da exposição. Medo de que algo oculto venha à tona. Medo de que a paz seja perturbada. Medo de que velhos problemas retornem. Pelo sangue de Jesus, esses medos são silenciados. O que Deus cobriu permanece coberto. O que Deus resolveu permanece resolvido. O que Deus selou permanece selado. Deus Pai, agora liberamos a confiança no trabalho invisível dos anjos. Mesmo quando nada parece estar acontecendo, mesmo quando os resultados não são imediatos, mesmo quando o silêncio segue a oração, pelo sangue de Jesus, o Teu povo confia que os anjos estão trabalhando além do que eles podem ver. Deus Pai, agora declaramos liberdade das reações emocionais, nenhuma ansiedade súbita quando uma mensagem chega, nenhum medo quando os planos mudam, nenhum pânico quando as respostas demoram. Pelo sangue de Jesus, as respostas emocionais são calmas e medidas. Deus Pai, agora protegemos a paz interior durante o progresso. Às vezes, o próprio movimento pode parecer perturbador. Então, agora, pelo sangue de Jesus, firmamos o coração mesmo quando a mudança acontece. A mudança não sobrecarregará.
O crescimento não desestabilizará. A vitória não trará medo. Pelo sangue de Jesus, a paz permanece através de cada transição. Deus Pai, agora falamos às tentações de revisitar o passado, de reviver velhas batalhas, de reabrir velhas feridas, de reconsiderar velhos medos. Pelo sangue de Jesus, o passado perde sua atração. O teu povo avança mais leve, não para trás mais pesado. Deus Pai, agora declaramos que a confiança se aprofunda diariamente. Confiança de que Deus está à frente. Confiança de que os anjos estão ativos. Confiança de que a paz está segura. Esta confiança não precisa de reafirmação constante. Ela descansa silenciosa e confiantemente. Pelo sangue de Jesus, a fé amadurece em calma segurança. Deus Pai, agora fortalecemos a paciência sem passividade. O teu povo está alerta, não ansioso, preparado, não pressionado, pronto, não inquieto. Pelo sangue de Jesus, eles esperam com expectativa, não com medo. Deus Pai, agora declaramos liberdade da comparação. Sem olhar para os cronogramas dos outros. Sem medir o progresso em relação à jornada de outra pessoa. Sem questionar o cuidado de Deus com base nas aparências. Pelo sangue de Jesus, o contentamento e a confiança crescem juntos. Deus Pai, agora asseguramos a paz nas interações diárias. As conversas não os perturbarão. As opiniões não os abalarão. As críticas não os definirão. Pelo sangue de Jesus, a identidade está enraizada, não reativa. Deus Pai, agora declaramos que o teu povo caminha com confiança, confiante de que Deus luta por eles, confiante de que os anjos os cercam, confiante de que a paz é sua porção. Eles não precisam anunciar a vitória. Eles vivem a partir dela, pelo sangue de Jesus. A confiança é silenciosa, constante e forte. Deus Pai, obrigado porque o descanso não é preguiça, mas fé. Obrigado porque a quietude não é recuo, mas confiança. Obrigado porque o teu povo pode avançar sem carregar o peso da batalha. Se você está orando com fé, faça uma pausa e diga em voz baixa onde quer que esteja: eu descanso enquanto Deus e seus anjos lutam por mim. Se você concorda com esta oração, escreva nos comentários como um ato de fé: eu caminho em paz enquanto o céu luta minhas batalhas pelo sangue de Jesus. E compartilhe esta oração com alguém que precisa de permissão para descansar, confiar e parar de lutar. Quando você compartilha, você convida a paz para a vida de outra pessoa. Deus Pai, no nome poderoso e santo de Jesus Cristo, agora nos movemos para selar o que o céu realizou. As batalhas foram rendidas. Os anjos foram liberados. A oposição foi quebrada. Agora, pelo sangue de Jesus, estabelecemos o que não pode ser abalado e asseguramos o que deve permanecer. Esta vitória não se dissipará. Esta paz não desaparecerá. Esta autoridade não será desafiada. Pelo sangue de Jesus, selamos a vitória sobre cada pessoa que ora agora. Onde a resistência antes se erguia, agora há liberdade. Onde a pressão antes reinava, agora há calma. Onde a confusão antes persistia, agora há clareza. Deus Pai, declaramos que a vitória não é apenas alcançada, ela é mantida. Mantida na mente, mantida no coração, mantida no lar, mantida no futuro. Pelo sangue de Jesus, nada que foi derrotado pode retornar de outra forma. Deus Pai, agora restauramos a paz profunda e completamente. Paz que assenta a mente. Paz que firma o coração. Paz que aquieta o corpo. Não uma paz frágil, não um alívio temporário, mas uma paz forte e governante. Pelo sangue de Jesus, a ansiedade afrouxa seu domínio. A tensão libera seu controle. A inquietação dá lugar ao descanso. Deus Pai, alguns viveram por tempo demais em modo de sobrevivência, sempre alertas, sempre se preparando para o próximo problema. Então, agora, pelo sangue de Jesus, nós os livramos da vigilância constante. Você não precisa vigiar todos os ângulos. Você não precisa se defender a todo momento. Você não precisa carregar o peso sozinho.
Deus está vigiando. Os anjos estão guardando. A paz é permitida pelo sangue de Jesus. Nós restauramos o descanso. Descanso no sono. Descanso no pensamento. Descanso na rotina. Nenhum medo súbito. Nenhum pensamento acelerado. Nenhuma peso à noite. Deus Pai, agora estabelecemos Tua autoridade sobre todas as áreas da vida. Tua autoridade sobre a mente. Que pensamentos são permitidos ficar? Tua autoridade sobre o coração. Que emoções são permitidas reinar? Tua autoridade sobre as decisões. Que caminhos são tomados? Tua autoridade sobre os relacionamentos. Que influências são permitidas por perto? Pelo sangue de Jesus, nada governa o teu povo, exceto tu. Deus Pai, declaramos que o esforço próprio termina aqui. Chega de lutar para consertar tudo. Chega de carregar batalhas destinadas ao céu. Chega de se explicar infinitamente para ser compreendido. Pelo sangue de Jesus, a rendição substitui o esforço. Deus Pai, agora reordenamos a vida sob Tua autoridade. Ordem nos pensamentos, ordem nas emoções, ordem nos horários, ordem nas prioridades. A confusão se afasta, o caos é dispensado. A paz assume seu lugar de direito. Pelo sangue de Jesus, a vida se torna estável novamente. Deus Pai, declaramos paz sobre os resultados. O que quer que se desenrole não desfará teu trabalho. O que quer que mude não removerá tua proteção. O que quer que se desenrole à frente será enfrentado com confiança, não com medo. Pelo sangue de Jesus, os resultados estão cobertos. Deus Pai, agora selamos a atmosfera ao redor do teu povo. O ar ao redor deles carrega paz. O espaço que ocupam carrega calma. Os ambientes em que entram se movem em direção à ordem. Pelo sangue de Jesus, o peso não se apega. A pressão não segue. A ansiedade não persiste. Deus Pai, declaramos que a confiança em Ti se eleva agora. Não arrogância, não autoconfiança, mas fé constante. Fé que descansa, fé que espera, fé que sabe que Deus está trabalhando. Pelo sangue de Jesus, o medo não mais narra o futuro. Deus Pai, agora declaramos limites. Limites ao redor da mente, nenhum pensamento destrutivo cruza. Limites ao redor do coração, nenhum medo se instala. Limites ao redor da vida, nenhuma influência prejudicial entra. Pelo sangue de Jesus, os limites são respeitados e aplicados. Deus Pai, declaramos que a alegria retorna naturalmente, alegria em momentos simples, alegria em dias tranquilos, alegria na vida comum, não uma alegria forçada, não uma alegria barulhenta, mas uma alegria real. Pelo sangue de Jesus, a alegria não é mais bloqueada pelo medo. Deus Pai, agora confirmamos o trabalho dos anjos. Eles permanecem em sua missão. Eles permanecem alertas. Eles permanecem presentes. Nenhuma tarefa deixada inacabada. Nenhuma proteção retirada. Nenhuma guarda baixada. Pelo sangue de Jesus, o céu permanece engajado. Deus Pai, agora falamos paz às estações de espera. Onde as respostas demoram, a paz permanece. Onde o crescimento é gradual, a confiança permanece. Sem frustração, sem impaciência, sem dúvida. Pelo sangue de Jesus, a espera não enfraquece a fé. Deus Pai, agora selamos o futuro. Os dias futuros são guardados. As decisões futuras são cobertas. As transições futuras são protegidas. Nenhum ataque tardio, nenhuma perturbação oculta, nenhuma oposição surpresa. Pelo sangue de Jesus, o caminho à frente é seguro. Deus Pai, declaramos que esta vitória é permanente. Não por causa da força humana, não por causa de circunstâncias perfeitas, mas por causa do sangue de Jesus. O que o sangue sela, nada pode descelar. Se você está orando com fé, faça uma pausa e diga em voz baixa onde quer que esteja, a vitória está selada pelo sangue de Jesus.
Se você concorda com esta oração, escreva nos comentários como um ato de fé, vitória, paz e autoridade de Deus estão estabelecidas em minha vida pelo sangue de Jesus. E compartilhe esta oração com alguém que precisa de paz restaurada e vitória assegurada. Quando você compartilha, você estende este selo para outra vida. Deus Pai, no nome poderoso, santo e eterno de Jesus Cristo, chegamos agora ao momento final do selamento. Este não é o fim da oração, mas uma confirmação do que o céu já fez. O que tu começaste, tu completaste. O que tu lutaste, tu venceste. O que tu cobriste, tu continuarás a proteger. Pelo sangue de Jesus, agora colocamos um selo permanente sobre cada pessoa que orou esta oração com fé. Esta não é uma cobertura temporária. Este não é um momento passageiro. Este é um selo divino. Pelo sangue de Jesus, o que foi estabelecido permanecerá estabelecido. Deus Pai, eu agora me coloco em autoridade sacerdotal e falo esta declaração final sobre o teu povo. Ouça isto com clareza e deixe que se assente em seu espírito. Você não lutou sozinho. Você não carregou a batalha por si mesmo. Você não foi abandonado na luta. Pelo sangue de Jesus, Deus lutou por você. Onde você estava cansado, Deus interveio. Onde você estava sobrecarregado, o céu interveio. Onde você atingiu seu limite, os anjos se moveram. O que você não podia consertar, Deus tratou. O que você não podia ver, Deus cuidou. Onde você não podia alcançar, Deus confrontou. Pelo sangue de Jesus, a luta mudou e Deus prevaleceu. Agora, pelo sangue de Jesus, eu selo cada área da sua vida. Eu selo sua mente com paz. Sem medo recorrente, sem ansiedade persistente, sem reviver velhas batalhas. Eu selo seu coração com descanso, sem exaustão emocional, sem peso oculto, sem pavor silencioso. Eu selo seu corpo com calma. Sem estresse carregado na respiração, sem tensão armazenada no descanso. Eu selo seu lar com paz, sem atmosfera de preocupação, sem sombra de medo, sem silêncio cheio de pressão. Eu selo seu futuro com confiança. Sem medo do que está por vir. Sem ansiedade sobre o tempo. Sem preocupação com os resultados. Pelo sangue de Jesus, cada selo é firme e seguro. Agora, receba esta bênção sacerdotal, dita lenta e deliberadamente. Que você viva com a confiança de que Deus vai à sua frente. Que você caminhe sabendo que os anjos o cercam. Que você descanse sabendo que a batalha não é mais sua. Que seus dias sejam estáveis. Que suas noites sejam pacíficas. Que seus pensamentos sejam calmos. Que o medo perca a voz em sua vida. Que a ansiedade perca seu domínio. Que a paz se torne seu estado normal. Pelo sangue de Jesus, que você acorde sem pavor e durma sem preocupação. Eu agora declaro que o sangue de Jesus te cobre continuamente. Ele te cobre quando você está forte. Ele te cobre quando você está cansado. Ele te cobre quando você está confiante. Ele te cobre quando você se sente incerto. Sem falhas na proteção. Sem interrupção na cobertura. Sem enfraquecimento com o tempo. Pelo sangue de Jesus, a proteção não expira. Os anjos permanecem designados. O céu permanece engajado. Deus permanece envolvido. Pelo sangue de Jesus, seus passos são ordenados. Você não cairá em armadilhas. Você não perderá o que é para você. Você não chegará tarde ao propósito de Deus. Portas que precisam se abrir se abrirão. Portas que precisam se fecharão. Caminhos que precisam se limparão. Não por luta, não por medo, mas pela orientação divina. Pelo sangue de Jesus, seu futuro está seguro. Ouça isto novamente e deixe que se assente profundamente. Deus lutou por você. Deus ainda está com você. Deus continuará a te guardar. Você não precisa voltar ao modo de batalha. Você não precisa ficar alerta para o perigo.
Você não precisa se defender constantemente. A paz é permitida agora. O descanso é permitido agora. A confiança é justificada agora. Pelo sangue de Jesus, você está seguro. Amado Filho de Deus, obrigado por permanecer nesta oração até o fim. O que você acabou de participar não é comum. Você não apenas ouviu, você se firmou na fé. Você rendeu suas batalhas e permitiu que o céu lutasse por você sob o sangue de Jesus. Se esta oração trouxe paz ao seu coração, clareza à sua mente ou alívio à sua situação, não guarde este momento para si. A fé cresce quando é falada. Escreva sua declaração ou testemunho nos comentários. Suas palavras podem ser a confirmação que outra pessoa estava esperando em oração. Se você conhece alguém que está cansado de lutar sozinho, alguém sobrecarregado, pressionado ou lutando silenciosamente, compartilhe este vídeo de oração com essa pessoa. Ao compartilhar, você não está apenas compartilhando um vídeo. Você está estendendo oração, paz e ajuda divina para a vida de outra pessoa. Se você se sentir movido a apoiar este ministério de oração, pode fazê-lo através do Super Thanks abaixo deste vídeo. Seu apoio nos ajuda a continuar liberando orações poderosas como esta. Orações que alcançam lares, fortalecem a fé e lembram as pessoas de que Deus ainda luta por seu povo. Cada contribuição apoia diretamente a missão deste ministério. Amado, se você tem um pedido de oração pessoal, convido-o a verificar a descrição deste vídeo. Você encontrará um link especial onde pode enviar seus pedidos de oração. Eu os estarei elevando diante do Senhor e juntos cremos em sua vitória sob o poder do sangue de Jesus. E se você deseja estar conosco regularmente em oração, encorajamento e cobertura espiritual, convido-o a se juntar à nossa família ministerial. Esta é uma comunidade crescente enraizada na oração, na fé e na confiança no poder do sangue de Jesus. Juntos, intercedemos por indivíduos, famílias e vidas em todo o mundo. Certifique-se de se inscrever e ficar conectado. Mais orações estão a caminho. Orações por proteção, paz, vitória, cura e direção divina. Antes de sair, escreva esta declaração nos comentários como um ato de fé: Deus lutou por mim, e eu estou coberto pelo sangue de Jesus. Obrigado por orar. Obrigado por se firmar na fé. Obrigado por fazer parte deste ministério. Permaneça em paz. Permaneça confiante. E lembre-se, você não está lutando sozinho. Deus e seus anjos estão com você.